paz do nosso Senhor Jesus, Pastor Valdir falando aqui com vocês. Tudo bem com vocês? Olha que linda segunda-feira que Deus proporcionou para nós. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem preparado dias maravilhosos para mim e para você. Eu não sei como você se encontra neste momento, mas agradeça por esse dia, agradeça pela oportunidade de você poder estar respirando, de você poder estar vivendo. Esse dia é um presente que Deus preparou para você e para mim. Enquanto nós dormíamos, Deus cuidava desse dia para que ele ficasse perfeito para mim e para você. Agradeça ao Senhor por tudo que você tem vivido, por tudo que você tem conquistado. Porque quando agradecemos ao Senhor, independente das circunstâncias, Ele se alegra. O coração de Deus se alegra quando nós agradecemos pela sua cortesia, pelo teu amor, pelo seu cuidado. Nova esperança nasceu, nova oportunidade de se redimirmos, pedirmos perdão por alguns erros que cometemos, porque com certeza absoluta nós somos falhos e errantes nessa terra. Por isso que existe um Deus na terra que é fiel e justo para nos perdoar. Quando nós pedimos perdão a Deus com sinceridade de todo o nosso coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Viva esse dia intensamente, como se fosse o último dia da sua vida, o último dia que você passará aqui nessa terra. Viva como se fosse assim, mas não olhe para os problemas, não olhe para os obstáculos que as circunstâncias colocam em nossas vidas. O inimigo tenta nos parar, tenta fazer nós desanimarmos, desistirmos do objetivo. Isso me faz lembrar da vida de uma criança de 5 anos de idade chamada Mefibosete. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, assim começa, contando a história, assim o rei perguntando se ainda havia alguém na casa de Saul. Quando ele pergunta se ainda havia alguém na casa de Saul, porque Saul já não estava mais neste mundo, já não estava também o pai desta criança chamada Mefibosete, apenas tinha 5 anos essa criança. Quando o rei Saul foi para uma guerra, lutar contra os inimigos de Israel, e vier a ser morto em batalha. Essa criança se depara sozinho, sem ninguém. O único da linhagem real que tinha sobrado. A palavra conta, nos narra essa história dizendo que a babá dessa criança
em um momento de desespero, sabendo o que iria com certeza acontecer com aquela criança. Ela ia ser morta, porque quando o rei, os príncipes, as famílias reais eram exterminadas, eles tinham o cuidado de exterminar todos que pertencia também à família real. E a babá com certeza tinha sido orientada quanto a isso. Temendo pela vida da criança, essa babá sai correndo com o menino no colo. Você já conhece a história? O menino vem a cair, e o menino deixa de ser uma criança normal fisicamente, vem a ficar paralítica. A Bíblia diz aleijado de ambos os pés. E essa mulher leva essa criança para um lugar chamado Lodebar. E ali essa criança fica vivendo por muitos e muitos anos, escondido, isolado, sem pai, sem mãe, sem um avô, sem proteção, aos cuidados de um homem chamado Maquir, um homem certamente de bom coração, que essa cidade só acolhia pessoas enfermas, pessoas que era vista pela sociedade como uma escória, como nada, como ninguém. Lodebar significa lugar sem pasto, ou seja, sem alimento. Um lugar que pessoas que moravam ali passavam necessidade alimentar, não tinha uma boa alimentação. Mefibosete, que com certeza era criado e cuidado a pão de ló, assim um modo de dizer, agora não tinha nada para comer. E ali ele fica. Certa vez, sem Deus, toca ao coração do rei Davi, que por sua vez tinha assumido o trono real, se tornando o segundo rei de Israel, porque Saul, vô deste menino, foi o primeiro. Rei, aos seus pensamentos, vem ao seu coração, certamente tocado pelo Espírito Santo, e faz ele lembrar de uma promessa que ele fez ao príncipe chamado Jonatas, que era pai de Mefibosete, que iria cuidar, que ia usar de benevolência contra alguém da casa de Saul. A palavra diz que ele pergunta ao serviçal que servia ao rei, chamado Ziba. Fica sabendo que esse serviçal estava ali também no castelo. Pergunta sobre esse assunto a Ziba, se ainda existia alguém da casa de Saul que ele pudesse usar de misericórdia por amor a Jonatas. E esse servo dá uma resposta para o rei dizendo assim: um chamado Mefibosete. Mas olha, rei, ele não tem muita utilidade, não. Ele é paralítico de ambas as pernas. Ele não trará benefício nenhum para o Senhor. Davi pergunta onde ele está. Ziba é obrigado a falar. Diz que é em Lodebar. Davi manda buscar. O que eu quero dizer com isso? Não importa que seus amigos te abandonaram, te isolaram,
Seus amigos não te mandam mais mensagens, não telefonam, tua casa se encontra vazia, você se sente sozinho e desprezado, como Mefibosete certamente se sentia. Eu quero te dizer que, independente se seus amigos te isolaram do pró de amizades, não telefonam, não te procuram, esqueceram de você, como Mefibosete foi esquecido. Eu quero te dizer, os seus amigos podem te esquecer, mas aquele que te prometeu, nunca, jamais te esqueceu. E as promessas que ele te fez não morreu. O tempo pode passar, mas as promessas não morrem e não passam. E aquilo que Deus tem para você, Ele vai cumprir. E aqueles que te abandonaram, aqueles que isolaram do pró de amizade, aqueles que não telefonaram mais para você, aqueles que não te procuram mais para saber como você está, como você se encontra, se você está bem, ou até mesmo se você ainda existe. Deus vai fazer eles verem a promessa se cumprir na sua vida, porque a promessa, ela ainda está viva, pulsando no coração de Deus. E chegou o momento de você viver a promessa. Chegou o momento de você pegar aquilo que é teu. E aqueles que te abandonaram, que te desprezaram, que não deram nada para você, vão ter que ver você cantar o hino da vitória. Vão ter que ver você viver as promessas maravilhosas que Deus tem para você. Assim como Deus foi na vida de Mefibosete, Deus também quer ser, vai ser, e nada vai impedir de ser também assim na tua vida, em nome de Jesus. O tempo das promessas chegou. Chegou a hora de você viver o tempo das promessas e usufruir de tudo que é teu, da herança, das promessas que é seu, que é tua por direito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia, mantenha o sorriso no seu rosto, mantenha a sua autoestima elevada. Não se importe com as pessoas, apenas adore ao Senhor. Respira e agradeça que Deus é com você e as promessas estão e vão ser cumpridas na sua vida, em nome de Jesus.